noite a todos. É uma alegria muito grande estar no GECAT novamente, convite da querida amiga Andréia, e voltando a ver nossos amigos e conhecendo outros. O assunto é grave, mas eu vou procurar falar sobre alegria também, sobretudo da alegria de estarmos aqui, de estarmos nesse corpo físico. Se somos espíritas, temos que realmente pensar como espíritas. Bom, por que eu falo isso? O tema da noite de hoje é justamente voltado para o Setembro Amarelo, né? Preservação da vida biologicamente, como nós a entendemos, e na acepção espírita, algo mais amplo ainda, da vida como consciência de seres imortais que somos, como dizia Allan Kardec, espíritos, simplesmente. Nós não temos um espírito, nós temos um corpo e nós somos um espírito. E isso é uma realidade que nós temos que vivenciar emocionalmente, além de entendê-la intelectualmente. Então, falando sobre um sentido para a vida, o que nós poderíamos falar sobre isso? Poderíamos falar, por exemplo, que 322 milhões de pessoas morreram com depressão ano passado. 322 milhões de pessoas, são dados da OAS. 800 mil pessoas no mundo se suicidam por ano. Agora, para nós espíritas, que sabemos e lidamos com a vida após a morte no nosso cotidiano, quer sejamos médiuns ostensivos ou não, a gente sabe que isso é todo um problema para a economia terrestre, né? A gente sabe que o suicídio, que a depressão como um todo, eles não se extinguem em corpo material. Eles vão além da vida física, né? Porque a depressão não é uma questão de estado dimensional, ela é uma questão mental, quer estejamos encarnados ou quer estejamos desencarnados ou em qualquer outra dimensão que nós estejamos. Então, diante desses números sombrios, o que a gente pode pensar sobre isso? Pode pensar que muita coisa ainda deve ser feita para diminuir esse quadro. Se realmente nós acreditamos que o mundo de provas e expiações, que é o planeta Terra, começa a adentrar por uma nova fase de transição, a qual nós chamamos de regeneração, com Allan Kardec, nós temos que começar a pensar soluções para esse tipo de problema. Porque é uma solução urgente. Existem coisas que são importantes. A meu ver, esse assunto é urgentíssimo. É urgentíssimo porque qual de nós nunca teve uma família ou uma pessoa de sua família que passa ou está passando ou já passou por um período de depressão, por um episódio depressivo, ou que sofra por depressão crônica? Qual de nós, se já não teve na família, já não teve amigos que se suicidaram, pessoas queridas, e tantas outras que ficaram para trás por causa dessa falta de sentido para a vida? Porque, na verdade, isso é uma falta de sentido para a vida. Allan Kardec, quando ele começou a codificar a doutrina espírita, ele deixou bem clara a função do espiritismo no planeta Terra: extirpar o materialismo. O espiritismo não veio concorrer com nenhuma religião. Isso não são palavras minhas, é o pensamento de Allan Kardec em toda a obra dele. O espiritismo ele veio combater o materialismo. E o materialismo não é uma questão de você acreditar se há vida ou não após a morte. Eu posso ser uma pessoa espiritualista, eu posso inclusive ser espírita e viver de forma materialista. Porque o materialismo é um modo de vida, é o modo da insaciedade, é o modo da descrença, é o modo da ociosidade, como nós vamos ver daqui a pouco.
Há pessoas materialistas que são boas, com certeza, e eu as conheço bastante. É claro que elas terão ótimas surpresas no mundo espiritual, porque elas, ótimas mesmo, não é no sentido de deboche, não. Porque ela vai descobrir que ela continua vivendo, nada daquilo foi em vão. Todo o esforço que ela fez durante a vida, todo o bem que ela fez, porque para você fazer o bem não precisa ter religião nenhuma, não precisa ser espírita, né? Basta você ser uma boa pessoa para você se dar bem na vida espiritual e aqui, de uma vez, né? Porque a gente só fala que vai se preparar para ser feliz numa próxima vida, não. Eu mudei a minha filosofia de vida alguns anos atrás. Eu quero ser feliz agora. Eu não jogo para perder mais, né? Eu não estou esperando desencarnar para ir para uma colônia espiritual, para volitar. Não, eu quero ser feliz agora dentro da medida do possível. Dentro das minhas possibilidades do momento, eu estou me preparando para ser feliz agora, nesse exato momento, como eu estou aqui no GECAT, no prazer de falar mais uma vez da doutrina espírita. Então, o que acontece nesse processo todo, sempre seguindo a metodologia de Allan Kardec? A depressão, e aqui eu não vou falar sobre as várias faces, porque nós não vamos ter tempo para isso, porque a depressão, na verdade, é uma doença catalogada pelo CID, né, pelo Código Internacional de Doenças. Ela é uma doença e ela é um transtorno de humor e de afetividade. Mas esse transtorno, ele tem implicações sociais, por exemplo. Existem fatores sociais que contribuem para o processo depressivo. Existem fatores químicos que contribuem para esse processo, existem fatores biológicos que contribuem para esse processo, existem fatores psicológicos e espirituais. Eu vou me ater a esses dois. Aqui eu falo sobre essa depressão crônica, não sobre o episódio depressivo, porque muitas vezes a nossa insatisfação diante das adversidades da vida, ela chega a nível tal que nós não conseguimos mais reagir sozinhos. Isso se chama insatisfação, isso se chama rebeldia. A gente vai ver daqui a pouco, vamos abordar essa questão. Aliás, é a grande causa do processo depressivo, fazendo uma leitura espiritual dele. Então, o que acontece? Nós temos com Kardec uma questão que é muito interessante, que eu faço questão de ler aqui para vocês, porque ela é curtinha. Eu vou pedir a ajuda da Andréia, ela sempre me ajuda isso. É a questão 943, Andréia, por gentileza. Quando vocês ouvirem a Andréia lendo, desgosto da vida é sinônimo de depressão no Livro dos Espíritos, tá? Porque na época de Kardec não se tinha essa palavra depressão ainda. Não nesse sentido de transtorno de humor e de afetividade, mas é a mesma ideia. Posso ver? Pode, por favor, André. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que o justifiquem? Sim. Efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com fim útil e de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. Suporta as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Perfeito. Alguma dúvida sobre a questão? Eu acho que o Livro dos Espíritos ele é muito didático. Eu acho que essa questão é extremamente direta. Allan Kardec, ou melhor, os espíritos superiores, diante da pergunta de Allan Kardec, eles elencam três causas básicas desse desgosto da vida, dessa depressão crônica. Primeiro, ociosidade. Numa das epístolas de Paulo, já se dizia, cabeça vazia é oficina do diabo. Nós não acreditamos em diabo, porque para nós ela é uma mera metáfora, né? Eu respeito quem acredite, mas não é essa abordagem espírita, é apenas uma metáfora que nós usamos. Para exprimir o seguinte, quando
nós não temos uma preocupação útil, a nossa cabeça é tomada por coisas vazias, fúteis. E no Livro dos Espíritos, trabalho, a palavra trabalho no Livro dos Espíritos, não quer dizer somente algo remunerado para que nós possamos viver na nossa vida material. Trabalho é qualquer preocupação útil. Se você se preocupou em vir para o GECAT hoje, para ajudar de alguma forma, por menor que ela seja, por menor que ela pareça apenas, isso já é um trabalho, porque é uma preocupação útil. Então a ociosidade, como nós vamos ver, ela é um grande combustível do processo depressivo. Um outro alicerce desse processo depressivo, segundo a própria questão 943, é a falta de fé. Mas o que é a fé para nós espíritas? É acreditar no que Kardec disse? É acreditar naquilo que Chico Xavier psicografou? Não, definitivamente não. Para nós espíritas, a fé, ela tem que encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. Está lá no frontispício do livro, eu aprendi essa palavra esses dias, frontispício. Parece com hospício, né? Então, frontispício é a primeira página de um livro, né, gente? Eu estou brincando. É só para a gente quebrar essas moléculas de tristeza que pairam no ar, porque o assunto realmente é muito grave. Então, a fé para nós espíritas, ela é raciocinada. Ah, mas por que eu estou falando isso? E por que Kardec disse isso? Por que os espíritos fizeram essa colocação em determinada questão? Essa é a fé raciocinada. Não é aceitar porque Kardec era uma pessoa boazinha, porque ele era um sujeito muito inteligente. Não é porque Chico Xavier era o símbolo da caridade humana, ou um deles, que nós vamos aceitar tudo que venha da obra de Chico Xavier. Essa é a fé raciocinada. Esse é o princípio da autonomia. Autonomia tanto intelectual quanto emocional. A autonomia emocional é algo mais complicado, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E o terceiro alicerce, já vimos a ociosidade, né? Vimos essa falta de fé, que para nós ela precisa ser raciocinada. E o terceiro alicerce, qual é? Qual seria? Já esqueceu, Andréia? Não. Saciedade. Tá. Eu só queria saber se vocês estavam vendo, se vocês lembravam realmente. Saciedade. O que significa saciedade? Gente, vamos pensar agora como desencarnado. Ninguém desencarna agora não, pelo amor de Deus. Não agora. Depois da reunião pode. Né? Vamos pensar como desencarnado. Você está lá no mundo espiritual, né, tomando aquelas sopinhas sem gosto, né, aquelas coisas horrorosas, né? Eu não estou falando mal dos espíritos, tá, gente? Pelo contrário, né? Pelo contrário, o trabalho deles, se não fosse por esses bons espíritos, a gente não conseguiria permanecer na reencarnação. Acreditem, né? Então você está lá com aquelas sopinhas sem graça, aquelas coisas bobinhas e tal. Pô, chega aqui, você vê aquela... Não sei se existe alguém vegetariano e eu respeito aqui. Ou você vê aquela peça de picanha no final de semana. Né? Gente, eu estou pensando quando eu desencarnar, como é que eu vou ficar sem a Coca-Cola. Eu tive que parar de tomar Coca-Cola agora porque eu tive um problema gástrico sério, né? Eu estou numa dieta assim meio que doida, né? Mas já pensaram, o que eu estou querendo dizer? Que quando a gente está aqui, a gente é doido para voltar para o mundo espiritual. Isso quem acredita nele. E quando a gente está lá, a gente fica doido para voltar. Mas não é porque a gente quer voltar porque a gente quer voltar, é porque a gente vê a necessidade. Não é só uma questão de teoria espírita. Os espíritos nas reuniões mediúnicas dizem: sem a reencarnação não é possível a continuidade evolutiva.
A gente pode até se reconciliar com algumas pessoas no mundo espiritual e se reconcilia mesmo, tá? A obra de André Luiz é perfeita nesse sentido. A gente evolui intelectualmente, a gente vivencia sentimentos que como encarnados a gente não consegue, mas a gente precisa testar o nosso nível de virtude aqui no mundo material. De que forma? Nós somos realocados, tá? Agora eu entro no tema propriamente dito. Nós somos realocados para uma nova identidade, uma nova personalidade, um novo ego, porque cada reencarnação constrói-se um ego diferente, e diante daquelas pessoas que é mais urgente o nosso projeto reencarnatório. E aí nós renascemos dentro de uma mesma família, às vezes uma esposa frustrada, um amor indecoroso do passado que agora renasce como nossa mãe, para aprender a amar de forma mais amena, mais abnegada, né? Amores que não deram certo no passado agora renascem como irmãos. Entendem? Às vezes eu sou tataraneto de mim mesmo. Já viu? Gente, esse negócio é doido, né? Eu posso ser tataraneto de mim mesmo, à luz da reencarnação. Então é toda uma proposta de realocação. Então, além desses três alicerces, que são a ociosidade, a falta do que fazer, a falta de fé raciocinada e a insaciedade, o não controle dos desejos que são primitivos, baseados no instinto de sobrevivência, o que é normal, o anormal é quando se transforma em egoísmo, nós podemos somar dois fatores que o conjunto deles eu chamo de conflito entre a personalidade que eu tenho agora, Marcelo, e a individualidade que eu sou. Depois que eu perder esse corpo físico, que eu voltar definitivamente ao mundo espiritual, o Marcelo gradativamente vai deixar de existir. Aí vocês vão pensar, ele está ficando maluco, ele vai deixar de existir? Vou. Porque eu vou ter que dar lugar, em futura reencarnação, a uma nova personalidade, que pode ser árabe, que pode ser alemã, que pode ser homem, que pode ser mulher, que pode ser rico, que pode ser pobre, que pode ser negro, que pode ser de outro planeta, não importa. O que importa é que nós vamos ser realocados, tanto no novo corpo físico, quanto nós vamos começar a construir uma nova personalidade diante dessa vida atual. E aí vem todos os fatores que contribuem para isso. A nossa educação, a educação religiosa, a educação familiar, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas diante desse processo de reencarnação, muitas vezes, e não é raro, as estatísticas que eu acabei de falar no início comprovam o que a doutrina espírita diz. Diante dessas estatísticas de suicídio e de depressão no mundo, o porquê espiritual disso? Eu vou com dois espíritos. Primeiro, com Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, quando ela diz que nós sofremos de um problema muito sério, que na época de Kardec ele chamou de melancolia. Já ouviram falar na palavra melancolia? É uma saudade mórbida daquilo que você não sabe o que é. Joana de Ângeles chamou essa melancolia, que Allan Kardec chamou no Evangelho segundo o Espiritismo, de nostalgia. É a mesma coisa, o mesmo significado. E o Espírito Hermâncio de Foucault diz que a outra gênese desse processo depressivo se chama insatisfação perante a nova condição em que nós vivemos nessa vida. Eu vou citar um exemplo para ser bem objetivo. Supondo, isso é só um ponto, tá? É uma hipótese.
Supondo que algum de nós aqui tenha sido um senhor de engenho, muito ruim, ou uma senhora de engenho. Adorava bater os escravos, chicoteava e mandava quebrar o pé deles, né? Gente, uma pessoa da minha família tem uma fazenda, que eu não sei porquê, até por valores históricos, mas eu não consigo entrar numa sala. É a sala dos instrumentos de tortura dos escravos. Tem coisa assim que vocês não imaginam. Até muito pouco tempo atrás tinha um tronco ainda por trás da fazenda. Graças a Deus uma barreira fez com que ele caísse lá, né? E derrubasse boa parte daquela energia mórbida também que circulava pelo ódio, né, que fica. Né? Porque até hoje, depois de extinta a escravidão, quer dizer, extinta entre aspas, né, vamos dizer assim, depois de 1888 para cá, muitos espíritos ainda se comunicam em reuniões mediúnicas com ódio daquilo que sofreram nessa época do nosso Brasil. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: supondo que nós tenhamos sido uma dessas pessoas muito ruins, que tivemos, né, o livre-arbítrio para fazer bem, mas fizemos de forma errada. E aí nós renascemos, né, de que forma? Não que seja nenhum demérito, pelo amor de Deus, tá? Mas para essa hipótese seria: se uma senhora renascesse negra, renascesse mulher, pobre e talvez doente, ela estaria satisfeita com essa nova posição dela, na nova reencarnação? Não, não. Eu já tive contato com algumas pessoas assim em atendimento fraterno, nos centros espíritas. Elas não se reconhecem como tal. Uma pessoa, eu estou contando que vocês jamais vão saber quem é, e é um episódio isolado, que não dá para identificar realmente a história particular, né? Porque é claro que não se deve contar histórias de atendimento fraterno, mas eu acho que para essa oportunidade é muito importante. Né? Essa pessoa, que já tinha cerca de seus 25, 27 anos, ela se olhava no espelho e ela falava para mim: Marcelo, eu não me reconheço até hoje. Mas não que ela fosse vidente ou clarividente, que ela tivesse poderes mediúnicos para ver a personalidade atual. Ela não se reconhece psicologicamente. E isso é muito sério. Para que nós possamos gostar do outro, nós precisamos gostar de nós mesmos. E não sou eu que digo, é Jesus. Amará a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então a medida do nosso amor ao próximo é a medida que nós amamos a nós mesmos. Isso é duro de entender, de praticar e de vivenciar, mas é necessário. Então são as duas gênesis: essa nostalgia, essa melancolia, essa saudade mórbida que a gente tem. A gente tem saudade de pessoas que a gente não conhece nessa vida, mas que estão próximas a nós. A própria obra de Chico Xavier, eu acho que ela mostra de uma forma muito magistral espíritos que se reencarnaram-se e viveram muitas experiências juntos, mas um evoluiu, outro não. É claro que o outro pode até permanecer ligado mentalmente àquele outro espírito, mas não é justo ele parar a evolução dele para esperar o outro. Porque a nossa evolução é individual. Entendem o que eu estou falando? Então essa saudade pode ser de alguém que com certeza a gente conhece, mas que a gente não tem contato agora. Mas por que a gente está tão vívido dentro de nós? E vejam bem que eu estou exemplificando para que nós possamos trabalhar isso de forma espírita, que é a proposta da noite. Porque quando nós dormimos, nós saímos do corpo. E aí o que acontece? Nós temos experiências fora do corpo. Ainda que quando nós voltamos, nós não lembramos dessas experiências.
E Jesus dizia: aonde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Quem eu vou encontrar durante o meu sono físico? A pessoa que eu amo, que faleceu? Pode ser, se ela estiver em condições vibratórias para tal. Espíritos ligados a mim, não na atual reencarnação, mas espíritos que são muito caros, que nós não deixamos de estar ligados mentalmente, porque nós não estamos no mesmo corpo físico, na mesma oportunidade reencarnatória, talvez. Então isso varia o infinito. Então primeiro a gente tem que fazer um trabalho de reconhecimento, de autorreconhecimento, de reconhecimento de si mesmo, para que essa insatisfação ela seja controlada dentro de nós. A gente pensa assim, mas eu poderia fazer muito mais do que eu faço se eu tivesse dinheiro. Às vezes, se tivesse dinheiro e poder, estaria mais comprometido do que saiu do corpo físico na última vida. Que diz o Livro dos Espíritos que a prova da riqueza ela é tão grave quanto a prova da pobreza. Então, muitas vezes a gente fala assim, mas se eu tivesse saúde, eu faria muito mais. Faria nada. Porque teve saúde durante tantas décadas e não fez nada. E agora não é por isso que vai fazer, não é porque perdeu a saúde que faria. Né? Parece que às vezes a gente é igual criança, né? A gente só deixa para fazer as coisas na última hora. Né? Quando vê que o negócio aperta nele, né? Não, agora eu estou morrendo, agora eu vou ao médico, né? Já está morrendo, já está se arrastando, agora vai. Né? Mas isso é falta de auto-amor. Porque a partir do momento que eu invisto em mim mesmo, a minha prioridade sou eu mesmo. Mas auto-amor é egoísmo. Não é egoísmo, é totalmente diferente. A pessoa egoísta, ela usa as pessoas que ela pensa que ama. E as pessoas que ela pensa que ama não se sentem bem perto dela, sabe por quê? Porque ela realmente não ama essas pessoas. Ao passo do que a pessoa que ama a si mesma, ela se autocompleta e ela pode oferecer alimento substancial para as outras pessoas. E é por isso que as outras pessoas têm prazer de estar ao lado dela. É por isso que Jesus, por exemplo, né, é um espírito que, se não é muito odiado ao extremo, ele é amado ao extremo. Né? É porque não se tem limite, a gente não conhece os limites de um espírito puro. Né? Então, o que fazer dentro desse processo para nós nos autolibertarmos? Né? Porque eu já ouvi muitas coisas dentro dessa militância que eu tenho feito há alguns anos sobre depressão, algumas frases assim: o depressivo ele é alguém preguiçoso. Não é. O depressivo é alguém orgulhoso, pode até ser, mas todos nós somos. Né? Mas se ele pudesse se libertar daquilo sozinho, ele o faria. Gente, eu participo de um grupo, para vocês terem uma ideia, uma pessoa de 32 anos se suicidou há 4 anos atrás. Ele tinha esposa, ele tinha 2 filhos, e era uma pessoa extremamente bem-sucedida na vida. Ele se suicidou há 4 meses atrás. Sabe qual era a profissão dele? Neurocirurgião. Ele abriu várias cabeças, ele ajudou a salvar várias vidas, só que ele falava que a vida dele não tinha sentido nenhum, porque ele não se reconhecia naquele corpo. Ele acabou dando um tiro na própria cabeça, curiosamente um neurocirurgião. Entendem a gravidade da coisa? E o que nós, espíritas, nós temos feito para diminuir esse quadro? Conhecimento espírita é muito bom. Mas e a questão 919 sobre o autoconhecimento? Sobre a autoafirmação perante o conhecimento da nossa própria sombra? Perante o conhecimento das nossas próprias limitações, que a gente teima e não vê. E tem técnicas para fazer isso sem se automutilar psicologicamente. Né? Que as pessoas pensam que reforma íntima, transformação moral é automartírio. Não é.
Se a tua reforma íntima está te causando mal-estar, se a tua reforma íntima está te causando sofrimento, tem alguma coisa de errado. É claro que olhar para dentro de si mesmo não é fácil. Por que não é fácil? Por causa do nosso orgulho, por causa do nosso egoísmo. Porque nós, como seres humanos, ainda muitas vezes somos orgulhosos e egoístas. Para vocês terem uma ideia, no Evangelho segundo o Espiritismo, isso na tradução de José Herculano Pires, Allan Kardec repete a palavra orgulho, ou melhor, egoísmo, 96 vezes durante o livro. Por que Allan Kardec bateu tanto nessa tecla? Porque é uma coisa urgente. Então a gente vê que essa disfunção está assim, pode estar no clima, pode estar nos neurotransmissores cerebrais, ela pode estar a nível de sinapse, mas isso tudo são os efeitos de um espírito doente. Doente metaforicamente, tá, gente? Porque o espírito ele não adoece, só psicologicamente falando. Tá? O espírito é indestrutível, segundo a doutrina espírita. Então, Allan Kardec ele propõe uma base para que a gente não trate só os efeitos da depressão. Ele propõe uma base para que a gente trate as causas dela. É claro que, numa fase aguda, ninguém em sã consciência vai orientar uma pessoa a deixar de tomar os remédios controlados que estão segurando-a no corpo físico. Porque senão não aguenta. O corpo físico não aguenta. Tamanha baixa vibração. Precisa sim, durante algum tempo, de remédios controlados, para que essa pessoa possa dar um tempo para ela mesma, fisiologicamente falando. Mas isso tem que ser feito por profissionais habilitados para isso, como psiquiatras, por exemplo. E esse tratamento, quando se chega ao extremo, no processo depressivo, ele é necessário. E nas fases intermediárias também. Agora, o que a gente não pode fazer é confundir tristeza com depressão. Não? Vocês sentem raiva, não sentem? 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 É mesmo, gente? Raiva? Não? Gente, olha só, se vocês não sentem raiva, tem algum psiquiatra aqui? Tem. Se tem, pode falar, gente. Se tiver alguém, pode se... Eu vou pedir, se tiver algum psiquiatra, para passar um remedinho para todo mundo sentir raiva. Porque não é normal uma pessoa não sentir raiva. Sabe? O que faz com que a gente esconda a raiva que a gente está sentindo são dois fatores principais. Primeiro, uma educação familiar que a gente recebeu muito rígida. Entende? Sabe aquelas frases assim, homem não chora? Né? Você não pode errar, é feio ser invejoso. Tudo bem, gente, os nossos pais e os nossos avós deram para a gente o que eles tinham. A gente não pode culpar eles, até porque, acreditem, muitas vezes fomos nós que pedimos para reencarnar junto com eles. Eles nem queriam, não. Né? Mas como precisa, então vamos ver no que vai dar. Né? Em alguns casos, tá, gente? Não todos. Né? Muitas vezes nós fomos aceitos. Não foram eles que pediram para reencarnar conosco, fomos nós que pedimos, porque nós somos mais jovens, né, do que eles. Né? Então, o que acontece? O que acontece é o seguinte, onde eu estava mesmo, André? Na raiva, eu só queria ver se vocês estavam prestando atenção. Né? A raiva é normal, agora a gente só não pode ter desejo de vingança. Desejo de vingança é ódio, raiva, emoção. Você não pensa para sentir raiva, é automático. Por quê? Porque a raiva é uma herança do instinto de conservação, pelo qual o princípio inteligente não individualizado, né, teve milhões de anos de experiência treinando, até que isso se transformasse numa coisa automatizada, e na fase humana da evolução pudesse se transformar numa emoção que é o berço do sentimento.
Uma coisa é emoção, outra coisa é o sentimento. No sentimento, para vocês terem uma ideia, entra a questão do livre-arbítrio. Eu posso escolher se eu vou sentir ódio ou não de uma pessoa. Mas eu não posso escolher se eu vou sentir raiva ou não. Eu não vou falar de política partidária, tá, gente? Não vou. Eu juro que eu não vou. Mas vocês não sentem indignação quando um político mete a mão no dinheiro de vocês, não? Eu sinto. Independente do partido que for, tá, gente? Eu não estou defendendo nem atacando ninguém aqui. Você não sente indignação quando alguém espanca um cachorro na rua? Isso é raiva. Indignação é raiva. E raiva que pode vir a gerar a transformação do mundo. O ódio não gera transformação para o bem. Mas a raiva, quando bem canalizada, gera. Porque se não fosse indignação, nós estaríamos eternamente confortados em berço esplêndido, na zona de conforto, sem nunca ter ambições maiores na nossa evolução. É por isso que hora a gente reencarna de um lado, hora a gente reencarna do outro, numa posição mais difícil. Aí tem programado uma doença mais esquisita para a gente aprender a valorizar partes do ser que até agora a gente relegou. Natural isso. São as dificuldades naturais da vida, né? É igual tristeza. Tristeza é um mecanismo que ensina a nossa limitação. Vocês acham normal chorar, ficar triste no enterro de um nosso familiar, nós sendo espíritas? Vocês acham isso normal, gente? Eu também acho, né? Ah, não, mas eu sou espírita, eu acredito. Eu também. Mas eu amo a pessoa, né? Se eu não gostar, eu vou ficar feliz. Eu quero que ela seja muito feliz no mundo espiritual, mas longe de mim, né? Assim, bem longe de mim, né? Até que a gente possa ter condições para se reunir novamente, né? Então, o que acontece? Tristeza é normal e não adianta o homem falar que não fica triste, porque fica. E não adianta tentar esconder, porque isso é energético. Entende? Isso é energético, a pessoa percebe, principalmente quem convive cotidianamente com você e quem tem muita identidade psicológica e espiritual com você. A pessoa percebe isso. Seus filhos, seus netos, seu marido, sua esposa, seus irmãos, as pessoas que te amam, elas vão perceber isso. Natural. É natural, por exemplo, a gente receber a notícia que estamos com uma doença muito grave e a gente ficar muito triste por causa disso. E agora, o que vai ser da minha vida? Quanto tempo de vida eu tenho? Não é natural a gente fazer essas perguntas e ficar triste por causa disso? Né? Agora, a gente só não pode deixar com que essa tristeza dê um salto quântico e se transforme num episódio depressivo. Que a tristeza, ela sempre tem um motivo externo. A depressão nem sempre. A depressão ela é baseada principalmente em fatores endógenos. O que isso significa? Coisas que estão dentro de você, que você não está sabendo lidar com elas. Dentro dessas 322 milhões de pessoas que morreram com depressão, não de depressão, mas com depressão no ano passado, quantos espíritas talvez não estão aí? Sabe por quê? Porque tem uma falsa crença, gente. Eu adoro espetar os outros. Eu já devo ter sido inquisidor em outra vida, e agora pelo menos eu espeto por um motivo justo, né? Eu costumo falar o seguinte, que se você crê na reencarnação, não vai te aliviar em nada a tua condição emocional no mundo espiritual. Se você crê em Deus, sendo espírita, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, aquela coisa toda que a gente decora no livro dos Espíritos, e pensa que está feliz da vida, né? Isso não vai te ajudar em nada no teu contexto emocional quando você voltar para o mundo espiritual. Ah, mas eu sou médium? Daí? Eu também. Eu fiz uma carteirinha
Eu vou trazer depois a carteirinha que eu fiz de médico. Né? Estou brincando, tá, gente? Não existe carteirinha de médico, até porque está gravando. Né? Mas eu fiz uma para espetar determinadas pessoas. Né? Mas o que tem, gente? O que tem isso? Você ser médium, se comunicar com os espíritos, você não sabe lidar com você mesmo. Você quer lidar com o espírito, mas não sabe lidar com você mesmo. Vai ser presa de obsessores terríveis. Você não sabe interpretar o sentimento de si mesmo, vai interpretar dos espíritos. Cadê o controle universal do ensino dos espíritos ensinado no livro dos médiuns? Isso não é uma face apenas intelectual. Isso é uma face principalmente emocional, esse controle do ensino dos espíritos. Mas, se eu for um médium voltado para o autoconhecimento, se eu não somente acreditar na reencarnação, mas eu vivenciar a reencarnação no meu dia a dia, se realmente eu depositar submissão raciocinada à inteligência suprema, eu vou estar muito bem no mundo espiritual. Entendem a diferença entre o crer e o saber? Estudar a doutrina espírita é maravilhoso. Eu não estou fazendo campanha contra o estudo. É que às vezes você pensa que vem fazer um EJA na casa espírita, ou que vai estudar o livro dos espíritos, o evangelho, etc, etc. Você já está bem espiritualmente. Não está. Não está. Tem uma questão do livro dos espíritos que os espíritos dizem decisivamente a Kardec: o bem é o bem, independente de onde ele venha. Eu sou herege, gente, definitivamente. Eu estava conversando com uma pessoa, ex-espírita, e é ex por causa de mim. É sério. É sério. Não é por causa de mim, eu dei um empurrão. É sério, André. Vou dar meu testemunho agora. Olha, fala igual minha irmã que é pastora evangélica, vou dar o meu testemunho. A pessoa estava passando por um processo depressivo, a gente não está falando de depressão. E um dos motivos dela estar depressiva é porque ela estava no centro espírita. Ah, mas o centro espírita é uma coisa ruim? Não, é ótimo. Para mim é ótimo. É ótimo. Porque você aprende muita coisa, você aprende a lidar com os sentimentos, você educa a sua mediunidade. Nós somos espíritas, a gente não pode jogar contra o nosso patrimônio. Mas para ela não era. Mas sabe por que ela estava? Porque a presidente do centro espírita, que era tia dela, desencarnou, mas antes de desencarnar, ela pediu assim: minha sobrinha, você vai me prometer uma coisa. Quando eu morrer, você vai assumir a presidência do centro espírita. Você me promete isso? E ela prometeu. Ela prometeu. Só que ela tinha inaptidão para entender a doutrina espírita. A sobrinha, a que assumiu. Então ela era uma pessoa extremamente insatisfeita diante daquilo. Ela até fazia bem, uma pessoa extremamente sagaz, visão administrativa, botava os outros para trabalhar e fazia besteira e jogava para lá e botava para cá e etc. Era uma pessoa competente no que ela fazia. Só que ela não acreditava naquilo, gente. Aí ela veio resolver falar comigo, né? Eu a conheci, a gente conversa vai, conversa vem. E eu estava falando uma palestra sobre depressão, numa outra abordagem. Ela falou: Marcelo, eu posso falar com você? Eu falei: já vem besteira, mas não pode, né? Eu senti que a pedrada ia ser firme. Ela começou a falar e contar essa história toda que eu falei. Eu falei: Marcelo, o que você acha? Eu falei: meu Padim Cício, né? Me dê sabedoria para não falar o que eu estou pensando. Ipsis verbis, né? Mas eu dei uma maciada com ela. Eu falei o seguinte: olha só, fulano de tal. Em primeiro lugar, a sua tia era uma egoísta. Porque ela não tinha o direito de lhe pedir uma coisa sem lhe consultar se você queria ou não fazer.
Ah, mas foi uma promessa que eu fiz para ela, uma promessa de gratidão que você fez para ela, mas não de consentimento da tua própria alma. Se liberta. Se liberte dessa promessa, porque foi uma coisa injusta que ela te pediu. Porque ela não te perguntou se você tinha condições ou não, se queria fazer aquilo. Ah, mas eu quero te contar uma coisa, mas não conta para ninguém. Eu falei, não vou contar para ninguém, eu estou contando para várias pessoas. Mas vocês nunca vão saber quem é, porque ela está muito longínqua, né? Não, jamais vocês vão saber quem é essa pessoa. Até porque hoje em dia ela é pastora. Entendeu? Aí ela não conta para ninguém, Marcelo, pelo amor de Deus. Eu falei, prometo, não vou contar, estou contando. Mas olha só, eu não acredito em nada daquilo que eu prego no Espiritismo. Aí eu falei, não, para tudo. Aí não. A senhora está me dizendo que a senhora não acredita em nada disso. Então está fazendo o que ainda dentro desse centro espírita? Aí vem o orgulho. Ah, mas se eu sair, o trabalho acaba. Acaba nada. Acaba nada. Kardec perguntou para o Espírito da Verdade, está lá no livro Ebas Póstumas, se vocês quiserem confirmar. Perguntou, e se eu falhar? Perguntou para o Espírito da Verdade, que para mim é o próprio Jesus, o Espírito da Verdade. E o Espírito da Verdade falou para ele, já tem outro para te substituir. Exatamente. Porque Deus não confia os seus desígnios na cabeça de um só ser humano. Aí eu penso assim, André, se o Espírito da Verdade falou isso para Kardec, imagina eu. Imagina a senhora, eu usei esse mesmo exemplo para ela. Sai, vai viver a sua vida. O que a senhora gosta de fazer? Ah, eu gosto muito daqueles hinos evangélicos, a minha família é evangélica. Vai! Mas não vai hoje não, vai ontem. Larga isso, mas deixa a casa em condições de ser assumida por uma pessoa que vai ter condições de levar. Se é que a senhora acha isso viável. E ela fez uma transição que foi muito tranquila e hoje em dia ela é evangélica. Eu sou responsável por uma desconversão espírita. Aí eu pergunto, eu contei isso tudo para vocês, gente, porque simplesmente o meu compromisso não é com nenhuma casa espírita, o meu compromisso é com a doutrina espírita, porque tudo que eu estou falando aqui, eu acredito. Aliás, eu acredito não, arrogantemente eu falo, eu tenho certeza. Quando eu falo sobre a reencarnação, não é questão de eu acreditar nisso, é questão de eu ter certeza do que eu estou falando. Quando eu falo sobre mediunidade, independente de eu ser médio ostensivo ou não, é porque eu tenho certeza que o mundo espiritual existe e interfere na gente. Porque a gente não pode falar sobre coisas que a gente não acredita. E esse é um dos fatores que nos levam à depressão no nosso dia a dia. É nós vivermos de forma que nós não acreditamos. Ah, mas se todo mundo fala que é do partido político A, eu vou falar também, porque senão você faz represália. Não tem problema. Seja você. Tem as suas opiniões. Para que depois, no futuro, você não reencontre as pessoas no mundo espiritual, elas te falem assim, mas você sabia, por que não me falou? Prefira ser o chato de agora, o indesejável de agora, mas o honesto. Aquele que leva realmente a sinceridade para os outros, independente das pessoas gostarem ou não. Eu não me preocupo aqui se vocês estão gostando ou não do que eu estou falando. Eu me preocupo em passar a doutrina espírita de acordo com como Allan Kardec deixou. Essa é a minha grande preocupação. De mostrar uma doutrina espírita autêntica e original. Não o que os espíritas fizeram da doutrina espírita ao longo desses 162 anos. É o que Allan Kardec deixou para a gente. Entende? Aí a gente vai conseguir esse tão almejado equilíbrio diante da depressão. Porque a depressão, gente, é uma doença democrática. Ela atinge rico, pobre, mulher, jovem, velho, idoso, criança, negro, branco, amarelo, todo mundo é passível de desenvolver esse processo.
mas todo mundo também é passível de se livrar dele. Kardec diz lá no livro O Céu e o Inferno, no Código Penal da Vida Futura, isso é muito importante ter em mente, que todo problema já vem com a solução encaixada nele. Todo problema já vem com a sua solução. Não há problemas insolúveis. A gente só não está sabendo olhar para essa solução no prisma que ela merece ser contemplada. E aí é que entra a doutrina espírita. Aí a gente pensa assim, a caridade é capaz de nos livrar do processo depressivo. Vocês acham que isso é verdade? O que vocês acham? É? Questão 886. André, muito bem. Né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Está lá na pergunta da questão 886. Benevolência para com todos, ou seja, você está aberto para ser honesto, sincero e prestativo com todas as pessoas, não só com teu chefe. Ser benevolente com o chefe é fácil, né? Ser benevolente com quem te interessa é fácil. Ser benevolente com quem não te pode oferecer nada, aí já são outros 500. Indulgência quanto às imperfeições alheias. Perdão das ofensas. Esse é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus. Isso que se faz, tanto nas igrejas quanto no movimento espírita, não é caridade, é assistência social, quando muito. Na maioria das vezes é assistencialismo. Porque você está dando o que está te sobrando, sem nem se preocupar com algo para você mesmo. Né? O que não quer dizer... Opa, está obsediado. O que não quer dizer, gente, eu vou esperar, né? Porque senão vai... Obrigada, Marcelo. Pronto. Voltou? Acho que vai. Vai ficar ótimo esse vídeo, hein, pra vocês assistirem. A energia está tão pesada. Então, para a gente fechar essa questão, fechar a exposição, esse assistencialismo, ele não vai te trazer a tua autolibertação. Aí, Marcelo, mas você está falando que visita ao hospital não adianta nada, que você visitar asilos, que você visitar creche não adianta nada. Não é isso que eu estou falando, até porque eu visito hospitais de vez em quando eu posso. Meu Deus do céu, está obsediado de novo. Vai. Eu duvido que agora caia. Eu duvido. Então, gente, olha só, não é o que você faz, é com a intenção que você faz, é a tua intenção que vai gerar o teu bem-estar mental ou não. Se você visita hospitais esperando que o teu sofrimento é bem menor do que o dos outros que estão lá no hospital, às vezes há 40 anos, em expiações terríveis, e você está reclamando da vida à toa, vale. Para você vale. Continua. Se te faz bem, continua. Não estou aqui para julgar ninguém. Mas saibam que não existe nenhum bem ao próximo que não tenha que ser primeiro conquistado dentro de si mesmo. Você não consegue aceitar as outras pessoas se você não aceitar a si mesmo. Eu já falei com a minha esposa que ela só vai me aceitar direito, ela só vai aceitar que eu deixo a toalha molhada em cima da cama quando ela aceitar que ela também erra. Brincadeira, gente, isso é brincadeira. Entende? Nós só vamos conseguir nos aceitar as outras pessoas, conviver pacificamente com as outras, quando eu não estiver em guerra comigo mesmo. Aí o pessoal vai falar, mas eu perdoo. E eu esqueço, então você tem Alzheimer. Você não perdoou ninguém, você tem doença degenerativa. Porque esquecimento é amnésia, é Alzheimer. Perdão é compreensão. Pelo contrário, perdão
compreende e você digere o mal que alguém te fez sem desejar o ódio ou fazer alguma coisa contra essa pessoa, porque você entendeu, cresceu e concedeu a autolibertação. Porque quando eu perdoo alguém, eu não estou perdoando aquela pessoa, eu estou me libertando dessa pessoa. Eu estou desfazendo vínculos de energia pesadíssima que me liga a essa pessoa. Entende? Isso é auto-perdão. Aí você fala, mas eu tenho confiança em Deus. Tudo bem, ótimo, continue. Os islâmicos também, os homens bomba também têm confiança em Deus, do jeito deles. Eles amam a Deus também, de forma egoísta, mas amam. Entende? Nós precisamos confiar em Deus confiando em si mesmo. Deus quer, no momento evolutivo nosso, que a gente confie mais em nós do que propriamente nele mesmo. Em Deus é submissão, mas como você ter submissão ao subjetivo se você não sabe lidar nem com o objetivo que é você mesmo? E a gente pensa que a autoestima é ter vaidade, né? Se vestir bem. Claro que se vestir bem é bom, né? Você se apresentar socialmente favorável, isso é muito bom, faz bem para a autoestima. Agora, autoestima mesmo é você confiar que você é capaz de dar conta dos problemas da tua vida. E aí a gente gera uma consciência de autonomia, sem autossuficiência. Autonomia é você aprender a tomar as tuas próprias decisões, sem ser escravo emocional de ninguém, sem depender de ninguém, de ter apego ou sentimento de posse para que seja aceito pelas outras pessoas. Autossuficiência é você ser subordinado emocionalmente às outras pessoas. E aí nós vamos chegar ao nível que nós vamos trocar o nosso remorso, e agora fechando, todo esse processo que eu falei é gerado por uma palavra de 5 letras apenas: culpa. Nós vamos aprender a trabalhar essa culpa de uma tal forma com esses 4 elementos: autoaceitação, auto-perdão, autoconfiança e autoestima, que nós vamos transformar esse remorso, que é filho do orgulho, porque o remorso é algo inoperante. Ele vai nos destruindo, mas nós não estamos fazendo nada para melhorar. E trocando esse remorso pelo arrependimento, que é o desejo de reparação. Se você errou, não tem problema, todos nós erramos. Só que nós temos que dar a oportunidade para nós mesmos nos reavermos desses erros. Pensem assim, naquela época que eu fiz aquilo, eu não tinha o mesmo conhecimento e o mesmo grau espiritual que eu tenho hoje, porque hoje eu já não faria mais aquilo. Mas e as pessoas que eu prejudiquei? Deus, a inteligência suprema, vai arrumar meios, se não for nessa vida, em vidas futuras, ou no mundo espiritual ou no mundo material geralmente, para você se reencontrar com essas pessoas para reparar o mal que você fez para elas. Mas isso demanda tempo, maturidade. Você tem que estar preparado para esse reencontro. E assim funciona esse processo de reaver a si mesmo. E aí a gente vai ter um novo sentido para a vida. É viver no corpo físico, entendendo que somos espíritos. É viver no mundo espiritual, entendendo que nós somos espíritos imortais. E é cada vez mais confiando em si mesmo e melhorando esse nosso tônus mental e nos unindo a todos os outros esforços diferentes que vão, com certeza, com o passar do tempo, modificar esse planeta. Tá bom? Invista em si mesmos, porque vale a pena. Obrigado, André. Obrigado a todos. Muita paz e felicidade, tá?